Aqui é o professor Rodrigo e teremos início a mais uma aula de desenho mecânico. Nesta aula 5, estudaremos a NBR C1068, folha de desenho, layout e dimensões. Então, reúna seu material e vamos produzir! Qual é o objetivo desta norma? Citando a norma, fala o seguinte: esta norma padroniza as características dimensionais das folhas em branco e pré-impressas a serem aplicadas em todos os desenhos técnicos. Ou em outras palavras, essa norma ela se refere aos tamanhos de folhas que utilizaremos em desenho mecânico. Existem algumas condições específicas que precisamos compreender antes de estudarmos esta norma. Existe a palavra chamada formato, e ela tem um significado diferente nessa norma. Formato pode significar uma configuração, uma dimensão ou tamanho, ou, como nos referimos nessa norma, a um tipo de folha utilizada em desenho técnico. Mas como eu defino o tamanho da folha ou o formato que eu devo utilizar em desenho mecânico? Primeiro, eu devo obedecer o menor formato possível. Então eu tenho aqui ao lado uma tabela de formatos. Conforme a norma me fala, ela chama de formato série A, que começamos pelo tamanho A4. Então sempre eu devo tentar fazer meu desenho no formato A4, no menor formato possível. Porém, se eu não consigo colocar todos os detalhes, se o desenho não ficar com clareza, eu tenho que pular para o próximo formato, que no caso seria o A3. Quando na norma ela fala de tamanho original, é o tamanho do primeiro desenho que eu estou fazendo. Caso eu faça uma outra reprodução desse desenho, eu chamo ele de cópia. Aqui nós temos a dimensão do formato A0. O formato básico para desenhos técnicos é este retângulo, de área igual a 1 metro quadrado, e dados medindo 841 mm por 1189 mm. Isto é, guardando entre si a mesma relação que existe entre um lado de um quadrado e sua diagonal, que é x sobre y, que é igual a 1 meio. Deste formato básico designado por A0, deriva-se toda a série A, pela bipartição ou pela duplicação sucessiva. Quando é falado do princípio da duplicação, é quando eu pego dois formatos e formo um terceiro. Nesse caso, 2A4 forma um A3, pego 2A3 e formo um A2, pego 2A2 e formo um A1, e 2A1 e formo um A0. Ou o formato da bipartição, onde eu pego esse formato A0, eu dobro e crio dois formatos A1. Eu pego um formato A1, dobro e crio dois formatos A2. E assim sucessivamente. Pego 2A3, pego um A3, dobro, formo um A4, que é o formato padrão que nós utilizamos em desenho mecânico. Todos esses formatos eles possuem a semelhança geométrica com os formatos da série A. E ao final nós temos todos os formatos dentro de um formato A0. As folhas de desenhos podem ser utilizadas tanto no formato vertical, que é o retrato, ou no horizontal, que é o formato paisagem. A posição da legenda ela deve estar dentro do quadrado de desenho, de tal maneira que obtenha a identificação do desenho, do número de registro, título do desenho ou outras informações que o desenhista julgar necessário. A margem ela sempre é limitada pelo contorno externo do papel. O quadro limita o espaço para que o desenho seja realizado. As margens esquerda e direita, bem como as larguras das linhas, devem ter as dimensões constantes, conforme mostra na tabela. Ao lado esquerdo eu sempre tenho 25 mm. Esta margem ela serve para que o formato seja perfurado para arquivamento. O restante do contorno deve ser para os formatos A0 e A1 com 10 mm
A2, A3 e A4, 7 mm. A largura das linhas vai obedecer à norma NBR 8403, que estudaremos adiante. Para desenho, utilizaremos os lápis 6B ou 4B. As folhas do formato Série A devem possuir 4 linhas de centro, conforme mostrado na imagem. Essas linhas são sempre ao meio do limite da página, e não ao centro da margem. As folhas de desenho podem ter impresso uma escala métrica de referência ou até mesmo um sistema de referência por malha, onde permite a fácil localização de detalhes nos desenhos, edições, modificações, entre outros. Marcas de corte. Estas marcas elas servem para guiar o corte da folha de cópias. Ou seja, se você fez cópia, você precisa cortar a folha. Essas marcas elas servem para auxiliar. Ela pode ser no formato de triângulo, onde esses lados têm 10 mm, ou no formato de linha, onde esses pequenos traços eles têm a espessura de 2 mm. Esta foi a videoaula do professor Rodrigo falando sobre NBR 10068, folha de desenho, layout e dimensões. Na próxima videoaula faremos uma prática fazendo margens de uma folha formato A4. Não esqueça de curtir o vídeo e assinar o canal do professor Rodrigo Martins, com mais dicas de desenho mecânico e desenho no computador.